E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu ali para fazê-lo rei. Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugiu da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Porque mandaram chamá-lo, e Jeroboão e todo Israel vieram falar com Roboão, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: Daqui a 3 dias, voltai a mim. Então o povo se foi, e tomou Roboão conselho com os anciãos, que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais, vós, que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Disse-lhe: Que aconselhais vós? Que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que com ele haviam crescidos lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os ombros de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo, ao 3º dia, falar com Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei lhe respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvido ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falou pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe deu ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos. Porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão subiu depressa no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a todo Israel em Judá, e a Benjamim, dizendo:
Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa. Porque de mim proveio isto, e ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e para a defesa edificou cidades em Judá, e edificou, pois, a Belém, Etã e Tecoa, e a Bet-Zur, Socó e Adulão, e a Gate, Marezer, Maressa e Zife, e a Adorai, Laquis e a Zeca, e a Zorá, a Jalom, Hebron, que estava em Judá, e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas, e pôs nelas maiorais e armazéns, de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade escudos longos e lanças. Fortificou-as grandemente, assim Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel se reuniram a ele de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os seus arrebaldes, a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altares, para os demônios e para os bezerros que fez. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem dízimos ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, também Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos Jeús, Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Abisalão. Esta lhe deu Abias, Ataí, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Abisalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas. Ele gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência, espalhando alguns dos seus filhos pelas terras de Judá e Benjamim. Por todas as cidades fortes lhes deu víveres em abundância e lhe procurou muitas mulheres. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era o número o povo que vinha com ele, do Egito, de líbios, suquitas, etíopes. Ele tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhe: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não o destruirei. Antes, em breve, lhe darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois,
Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém. Tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fez. Fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam e lhe pôs na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e continuou a reinar. Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar. Ele reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias, e houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. Abias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Micaías, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele para a batalha 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. Se pôs Abias em pé em cima do monte de Zemaraí, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e vacilante, não lhe podia resistir. Agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes, como os povos das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixaremos. Os sacerdotes que ministraram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos de incenso aromático com os pães da proposição, sobre a mesa pura o castiçal de ouro com as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado
do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperarás. Mas Jeroboão armou uma emboscada para atacá-los pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá percebeu que tinha que pelejar pela frente e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Então sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e diante de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, mas os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão, tomou-lhe Betel e Jezana e Efron com seus territórios. Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, das quais gerou 22 filhos, 16 filhas. Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido.